tem a ver com você se comparar a ninguém, tem a ver com você olhar para Deus e entender que Ele merece o seu melhor, e isso já de cara vai arrancar você da mediocridade. Essa palavra soa um pouco forte, não é? Se alguém chega e diz, você é uma pessoa medíocre, é um ministro medíocre, você se ofende, porque parece forte, mas medíocre é médio, é comum, é como todo mundo. E esse homem de Deus não foi porque decidiu crer sempre, não foi porque decidiu se mover pela fé. Muitas vezes a vida levantou muros ao redor de José. Muitas vezes o seu horizonte foi encurtado. Imagine um jovem de 17 anos, cheio de sonhos e promessas de Deus, que de repente, assim, sem aviso prévio, acorda numa terra estranha, longe dos seus pais, e na condição de um escravo, sendo vendido em praça pública. Que grande muro! As humilhações, as acusações pelas quais passou. Mas, apesar disso, ele conseguia continuar enxergando o seu chamado e as promessas de Deus. E por mais de 20 anos, os seus galhos se estenderam sobre o muro e ele avançou no propósito ao ponto de cumprir finalmente a visão. Chegou o tempo, depois de 2 décadas de separação, lá estava a sua família curvada diante dele, e ele em condição de abençoá-los e prover-lhes o futuro. Seus galhos se estendiam sobre o muro. Jacó diz que os flecheiros lhe davam amargura, atiravam contra ele, o aborreciam, mas o seu arco permanecia firme. Uau! Eu acho que você tem, eu espero que você tenha, algumas referências de êxito para a sua vida. Gente que, no reino de Deus em especial, gente que está avançando, gente que se tornou, assim, um luzeiro. E se você se aproximar dessas pessoas que a gente chama de bem-sucedidas, e por favor, não confunda sucesso com uma evidência, com holofotes, porque eu tenho consciência plena de que algumas das pessoas mais importantes do reino de Deus estão sendo bem-sucedidas nos bastidores. Algumas pessoas que estão servindo a Deus comigo, elas nunca aparecem diante dos homens, mas elas sempre aparecem diante de Deus, e o que elas fazem, parece que o seu papel não pode ser exercido por mais ninguém, tal o nível de comprometimento que elas têm. Eu estou falando disso com você. Estou me lembrando, por exemplo, de alguns intercessores da minha igreja. Agora mesmo, daqui a poucos dias, 4 deles decidiram dar uma volta de oração. Nós temos um anel viário em torno de Ribeirão Preto, são 42 quilômetros, para dar a volta na cidade. E daqui a alguns dias, esses 4 intercessores vão estar fazendo isso em oração, liberando a bênção de Deus sobre nossa cidade. Sabe, a maioria do nosso povo não os conhece, mas Deus os conhece muito bem, porque eles têm uma visão e eles desenvolvem essa visão. Mas se você se aproximar de qualquer um deles, ou daquelas pessoas que estão, sim, em evidência, se tornam até modelo para multidões, você vai certamente ouvir o testemunho de muitos desafios que enfrentaram na vida. Ouça, não é fácil, nunca é fácil. Nós vamos ter que servir ao Senhor com integridade, no meio de muitas resistências e ataques. José sofreu com traição, José sofreu com injustiça, José sofreu com a perda da própria liberdade, mas nada disso se tornou um argumento suficiente do inferno para pará-lo. Os flecheiros lhe davam amargura, atiravam contra ele, ele estava sempre sendo flechado. Aliás, deixa eu te dizer uma coisa, querido, se você quer realmente se destacar para Deus, prepare-se para as flechadas.